Agora eu vou trazer uma matéria para vocês aqui, tá? E aqui é o ponto de inclusão que eu quero que você pense comigo, tá? Ó, essa matéria foi publicada no jornal Cidade Online, tá? Jornal da Cidade. Lula afronta instituições e entra em rota de colisão com Moraes. Você vai entender o porquê. Porque é o seguinte, Lula, ao atacar o impeachment de Dilma, chamando este golpe, ele fez declarações antidemocráticas, porque as instituições participaram, tanto o STF, quanto a Câmara, quanto o Senado. Tá? E se ele chama este golpe, por que Lula não vai pedir a prisão do Renan Calheiros, do Cunha e, inclusive, do Lewandowski, que participaram do que ele chama de golpe? Só que o grande ponto que a matéria chama atenção aqui, e é onde a gente vai conversar aqui, é: Lula está cada vez mais atrevido e pode estar cavando a sua própria sepultura. Em 20 e poucos dias de governo, beira ao absurdo as incontáveis afrontas disparadas e erros cometidos e as bobagens vociferadas. Presentemente, além da situação extremamente complicada que vive com as Forças Armadas, ou seja, rota de colisão direta com as Forças Armadas, o petista passou a insultar também as demais instituições brasileiras, ao tratar como golpe o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Porém, para piorar ainda mais as coisas, Lula agora tem repetidamente chamado o próprio ex-presidente Michel Temer de golpista. Isso coloca inevitavelmente em rota de colisão com o próprio ministro Alexandre de Moraes. O magistrado foi nomeado por Michel Temer. O próprio Temer já reagiu hoje em nota à imprensa. Você tem noção de que Lula, ao chamar Michel Temer de golpista, ele chama a nomeação de Alexandre de Moraes de ilegítima? Você entendeu? Porque quem nomeou Alexandre de Moraes foi o Michel Temer. Você tem noção do quão grave é esse tipo de situação? E olha só, isso aqui repercutiu e eu vou trazer para vocês. Vamos começar aqui o presidenciável, né? É um momento que faz a gente rir falar isso, mas vamos lá. O Danilo Gentili colocou o seguinte: por que o impeachment do Collor foi democrático e o da Dilma foi golpe? A resposta é óbvia, porque o da Dilma é do PT e o PT é sempre do bem. Pois é. Por que eles não reclamam do impeachment do Collor? Que isso não foi golpe. Que o impeachment que é golpe é só o do PT. Narrativa. Narrativa. É assim que vive o PT. De narrativa. Tá? Mas tem mais coisa aqui. Tá? Vamos lá. Ana Paula Henkel, comentarista, tá? Política, ela fala o seguinte: se o ex-presidente Michel Temer é golpista, como afirma o atual presidente Lula, então o ministro Alexandre de Moraes, indicado por Temer para o STF, também é golpista e ilegítimo? Um amigo está perguntando. Pois é. Olha só que Lula começa totalmente errado. E aqui eu vou chegar num ponto daqui a pouco. O impeachment, tá? Mas você vê que ele começa totalmente errado agora. Ele está em rota de colisão com todos os poderes, tá? E ele vai entrar em rota de colisão daqui a pouco com o Arthur Lira. E você sabe o que isso vai implicar. Mais um parlamentar se manifestou sobre isso aqui. Marcel Van Hatten, do Partido Novo, tá? Já faz mais de 24 horas que Lula atacou as instituições brasileiras, Congresso e STF, chamando o impeachment constitucional de Dilma Rousseff de golpe de Estado. Alguém sabe dizer se o ministro Alexandre de Moraes já incluiu o extremista de esquerda no inquérito das fake news? E ele cita aqui a matéria do Metrópolis, que traz críticas pesadas ao Lula. Pois é. Aqui é importante eu colocar esse ponto aqui, sobre a rota de colisão de Lula. Agora não é só com os militares, não. Agora é com o judiciário e agora é com o Congresso. Onde isso vai parar? Tá? É tudo que Alckmin queria. Você sabe disso. E você sabe que Alexandre de Moraes, é lógico, a predisposição dele é mais ligada a Alckmin e Temer. Você acha que numa proposição dessa, Alexandre de Moraes vai estar do lado de Lula ou de Temer? Convenhamos. Quem o nomeou foi Temer. Pois é. Tá vendo o quanto isso é grave? Mas a gente vai chegar no outro ponto aqui agora, tá? Vou tentar não estender o vídeo, tá? Moraes, tá?
multa o Telegram em mais de 1 milhão por se negar a bloquear conta de Nicolas Ferreira. O que aconteceu? Alexandre de Moraes mandou bloquear a conta do Nicolas Ferreira. O Telegram, que é um aplicativo de mensagens, mandou uma nota, um ofício, perguntando a Alexandre de Moraes o que era para ser bloqueado, se era a conta toda, se for, isso cheira censura, ou se era pontos específicos, tá? E aqui gerou uma discussão no mundo jurídico. Ontem a gente estava debatendo, inclusive com alguns criminalistas, eu estava discutindo sobre isso aqui. Aí o Alexandre de Moraes veio e, como resposta, aplicou uma multa de 1 milhão e 200, se eu não me engano, contra o Telegram só por ter questionado, tá? Primeiro ponto. Aqui, e isso foi uníssono dentro dos grupos de conversa entre juristas aqui, tá? É o uso da máquina judiciária para penalizar, tá, aqueles que questionam em qualquer ponto o judiciário. Isso é perigoso, tá? O segundo ponto, dentro do direito civil e do direito penal também, e essa decisão do Alexandre de Moraes, ela é dúbia, se ela está dentro da esfera penal, se ela está dentro da esfera civil, porque é uma questão de opinião. Existe um recurso que se chama embargos de declaração. Quando a decisão ela está obscura, contraditória ou omissa. E segundo o questionamento do Telegram, era para informar quais posts eram para ser retirados, porque a questão estava obscura. Pois é. E existe um outro princípio dentro do direito que chama fungibilidade dos recursos. Quando você entra com um pedido errado ou um recurso errado, e o judiciário vê que aquilo se adequa a outro tipo, o próprio judiciário transforma aquilo. Então, o pedido poderia ser transformado em embargo declaratório. Ou não. Já tem decisões dos tribunais que entendem que contra o mandato, embora o artigo 692, se eu não me engano, fala que é contra decisões, que o mandado, tá, judicial pode ser questionado via embargos declaratórios. Então, assim, por apresentar um recurso, uma multa de 1 milhão e 200 incabido, tá? Mas isso aqui é questão jurídica, tá? A decisão judicial, reitero a você, cabe a gente cumprir, podendo questionar. Isso é liberdade de expressão. Isso é o que os juristas, advogados como eu, fazemos. O último, mas não menos importante, essa matéria aqui está circulando nas redes sociais, tá? E eu não conhecia. Esse jornal chama Inteligência Analítica, tá? E olha só, impeachment de Lula poderá entrar na pauta do Congresso Nacional após recesso parlamentar. Essa matéria foi publicada pelo Paulo Enéas, tá? O impeachment do petista Lula poderá entrar na pauta do Congresso Nacional após o recesso parlamentar de janeiro, em decorrência de falas recentes do petistas que têm acusado de golpe de Estado o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Sim e não. Vamos ser claros aqui e objetivos, que a gente não está aqui no intuito de fazer falácias. A gente está aqui na intenção de fazer uma análise séria de tudo que está acontecendo na política. Tá, vamos lá. Nós temos a questão jurídica. E pela questão jurídica? Com toda certeza. Tá? Crime de responsabilidade, atentou contra a democracia, atentou contra as instituições, não tenho dúvidas. Esse é o ponto jurídico e essa é a minha análise jurídica que a OAB me dá a prerrogativa como jurista. Ponto político, isso não vai acontecer. A instabilidade que isso aconteceria, que isso geraria, que isso causaria nesse momento, logo depois do recesso parlamentar, é muito grande. Pedidos vão ser apresentados. Não tenha dúvida que no dia 2 de janeiro os pedidos vão ser apresentados. Mas Lira, que é o responsável por tocar o processo de impeachment adiante, ele vai dar tempo ao tempo. Mas se as manifestações de Lula, se as posições de Lula continuarem nesse sentido, é questão de tempo o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui corroborado pelo Alexandre de Moraes, que ele mesmo acaba de chamar de golpista, corroborado pelos demais ministros do STF, e você não tenha dúvida que corroborado pela Câmara também, que está com sangue nos olhos, porque está vendo que essa ideologia só vai atrapalhar o andamento da Câmara dos Deputados. Tá bom?